Quem está voltando? Quem está voltando? Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Havendo movimental, solicita ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão, Nossa Senhora, terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Itaberá, realizada em recinto próprio, ao 29 do dia do mês de fevereiro do ano de 2016, sob a presidência do vereador Pedro Geraldo Novaes Macedo, havendo movimental, constatou a presença dos vereadores Odair de Oliveira Mota, José Pedro Santos, Levanderei Barreira, Everaldo Aparecido de Carvalho, Aparecido Dias Balduino, Antônio Camargo de Oliveira, Jair Breno Sobrinho e Pedro Rodrigues Lobo. O senhor presidente declarou aberta a sessão e, proferindo as palavras sobre a pressão de Deus, deu início aos trabalhos, solicitando ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi discutida e aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes. Como matéria para o expediente, foram apresentadas indicações número 13 a número 20. Na sequência, foi lido o requerimento número 8, de autoria do vereador Everaldo Aparecido de Carvalho e Antônio Camargo de Oliveira, solicitando a informação do Executivo sobre a adesão do programa Mais Médico. Esse requerimento foi discutido e aprovado por unidade Na sequência, foi lido o substitutivo número 1 do projeto número 5, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a criação de cargo de provimento efetivo. Foi lido também o projeto de lei número 9, de autoria do Executivo, que dispõe sobre alteração de referência salarial do cargo de médico. E o projeto número 10, de autoria do Executivo, que dispõe sobre as providências a serem adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde no cumprimento do Programa de Combate e Prevenção da Dengue, Chikungunya e Zika vírus, bem como outras doenças transmitidas pelos mosquitos vetores, institui na penalidade e obrigações aos munícipes no âmbito do município de Itaberá e de outras providências. O vereador Aparecido de Balduino solicitou ao plenário a aprovação em regime de urgência dos projetos recém-lidos e o senhor presidente consultou o plenário sobre a solicitação do vereador, tendo a mesma sido aceitada por todos. Na sequência, o presidente informou que todos que for protocolado nessa data o projeto de lei número 11, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a revisão complementar do salário dos servidores públicos e do subsídio dos agentes políticos do Executivo Municipal e de outra providência, e que, por ser grande a importância ao funcionalismo público realizada em sua leitura nessa sessão, o primeiro secretário fez a leitura do referido projeto, que foi encaminhado à análise das comissões permanentes. Não havendo mais matéria para o expediente, a palavra foi deixada livre. Os vereadores que dela desejaram fazer uso, ninguém querendo fazer uso da mesma, o senhor presidente suspendeu a sessão para que as comissões analisassem o projeto número 5 e o seu substitutivo número 1, e os projetos 9 e o 10. Tornando aos trabalhos na ordem do dia, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura do parecer das comissões favorável aos seguintes projetos de lei de autoria do Executivo. Número 4, que dá a nova redação do artigo 1º da Lei 2.460, de 23 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre o transporte dos alunos que estudam na Escola Agrícola de Cerqueira César e de outra providência, com a proposta da emenda número 1, projeto de lei número 6, que dispõe sobre a criação do cargo de provimento efetivo. Projeto número 7, que cria, no âmbito da estrutura administrativa municipal, a Procuradoria Jurídica do município de Itaberá e de outras providências. Com a proposta de emenda número 1, substitutivo do projeto número 5, projeto de lei número 9, conforme a redação original do projeto de lei número 10, com alteração pela emenda número 1. Todos esses projetos foram discutidos e aprovados pela unanimidade dos vereadores, com alterações e nela proposta não havendo mais matéria para a ordem do dia. A palavra foi novamente deixada livre e após seu uso por alguns vereadores.
Encerrou-se a sessão, do que, para constar, eu, Jair Breno Sobrinho, primeiro secretário, lavei a presente ata, que, após lida e aprovada, será devidamente assinada. Coloco em discussão a ata. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, contrários se levante. Está aprovada a referida ata. Com matéria para o expediente, solicita a leitura das indicações número 21 a 23. Indicação número 21, 2016. De acordo com o que previsto o regimento interno em seu artigo 151 dessa Casa de Lei, e ouvido do plenário, indica ao Executivo, para que o mesmo providencie junto ao setor competente, que se façam reparo na luminária da Praça Anchieta da Vila Bandeirante em nosso município. Justificativa. Essa praça está com a maioria das lâmpadas queimadas, deixando uma escuridão nas noites e proporcionando a ação de vândalos, necessitando o urgimento de reparo. Sala de sessões, em 3 de março de 2016, Odair Vieira Mota, vereador. Indicação número 22 de 2016. De acordo com o que preconiza o regimento interno em seu artigo 151 dessa Casa de Lei, ouvido do plenário, indica ao Executivo, para que o mesmo se junte ao setor competente, uma patrulha de limpeza para o nosso município. Justificativa. Essa referida patrulha irá atuar todos os dias, promovendo a limpeza, como a remoção de entulhos, lixos acumulados em muitas propriedades, no que nosso município, enfim, conseguirá fazer com que a população em todo momento pudesse estar limpando suas propriedades e colocando nas calçadas, onde a patrulha estaria recolhendo e destinando o lixo em locais apropriados. Com essa ação, com certeza, os criadores do mosquito irão ser exterminados. Sala de sessões em 1º de março de 2016. Odair Vieira Mota, vereador. Indicação número 23 de 2016. De acordo com o que preconiza o regimento interno em seu artigo 151 dessa Casa de Lei, ouvido do plenário, indica ao Executivo, para que o mesmo providencie junto ao setor competente que realize reparo nas ruas do ajuntamento de toda a cidade. Justificativa. A rua de nossa cidade se encontra com as suas lajotas quebradas ou afundadas, com verdadeiro aspecto de abandono, necessitando urgentemente de reparo para melhorar a locomoção das pessoas com seus veículos, motos ou a pé. Sala de sessões em 1º de março de 2016, Odair Vieira Mota, vereador. Solicita a leitura do projeto de lei número 1 de autoria do Executivo. Não, desculpa, é do Legislativo. Projeto de lei número 001 de 28 de janeiro de 2016. A mesa na Câmara Municipal de Itaberá, no seu uso e suas atribuições legais e regimentais em espécie, conformidade às disposições do artigo 17 do inciso 3º da análise, letra D e seu regimento interno, propõe o seguinte projeto de lei. Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios dos agentes políticos do Legislativo Municipal. Artigo 1º. Fica concedido aos servidores públicos e agentes políticos do Poder Legislativo Municipal a revisão geral do valor do salário subsídio no percentual de 10,67%. Incidente sobre o vencimento do subsídio vigente em dezembro de 2015, consoante a atualização na tabela de referência de salário e do ato de fixação do subsídio, prestando-se a revisão consoante dispositivo do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e a composição da perca inflacionárias, ocorrida no período de janeiro e dezembro de 2015. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo o efeito no financeiro a 1º de janeiro de 2016. Câmara Municipal de Itaberá, em 29 de janeiro de 2016. Pedro Geraldo Novaes de Macedo, presidente da Câmara. Jair Breno Sobrinho, primeiro secretário. Antônio Camargo de Oliveira, vice-presidente da Câmara. Everaldo Aparecido de Carvalho, segundo secretário. Vereadores apoiadores. Aparecido de Balduino, José Vanderlei Barreira, Pedro Rodrigo Lobo, José Pedro Santos e Eduardo Oliveira Mota.
Encaminhe esse projeto à análise das comissões competentes. Não apoia? Não dá apoio? Não havendo matéria para o expediente, deixa a palavra livre ao vereador que dela queira fazer uso. Na ordem do dia, solicita a leitura do parecer das comissões sobre o projeto de lei número 11. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Referente ao projeto de lei executivo 11 de 2016. Autoria do Executivo. O vereador, secretário, relatório. A propositura é inferência que dispõe sobre a revisão complementar do salário dos servidores públicos e dos subsídios de agentes políticos do Executivo Municipal e de outras providências. Voto. Tenho que o projeto está conforme a legislação vigente e não enfrenta os obstáculos na Constituição da República, recebendo o parecer favorável na Procuradoria Jurídica dessa Casa. A propositura em si não encerra ofensa em nenhuma legislação superior, não cabendo a essa comissão, no caso, ponderar sobre aspectos méritos de necessário implemento a correção da redação. Assim, voto pela aprovação do projeto. Câmara Municipal de Itaberá, 3 de março de 2016. José Vanderlei Barreiro, secretário. O vereador membro. Decisão. Voto dos demais membros na comissão pelas conclusões do secretário relator. Câmara Municipal de Itaberá, 3 de março de 2016. Antônio Camargo de Oliveira, presidente. Gerbreno Sobrinho, membro. Voto para aprovação. A Comissão Finanças e Orçamento. Os vereadores. Everaldo Aparecido de Carvalho, secretário. José Pedro Santos, presidente. Aparecido Balduino, membro. Coloca em discussão o projeto. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, contrário se levante. Está aprovado o projeto. Informo que o projeto de lei número 8 foi retirado da pauta com acordo de todos os vereadores. Não havendo matéria para ser deliberado, deixo novamente a palavra livre ao vereador que dela queira fazer uso. Começar a cobrar assinatura. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, eu quero começar os meus comentários para os últimos acontecimentos que vêm tomando conta da mídia em nosso país, com relação à decisão do juiz Sérgio Moro em usar a força policial, insinuando que o ex-presidente Lula não estaria querendo prestar depoimentos, mas para dar o enfoque na mídia. O que está acontecendo? Eu vou relembrar o que aconteceu em 1964, quando o presidente João Goulart, ele tinha propostas desenvolvistas para melhorar a situação do povo e melhorar a posição do país. Naquela época, insinuaram que João Goulart era mais um comunista que estava implantando o Partido Comunista no Brasil. Então, o presidente Kennedy, que era um ferrenho
adversário político do nosso país, começou a bancar o golpe de Estado aqui no nosso país. E o que fez? A CIA se infiltrou dentro do nosso parlamento, comprou 250 deputados, que somados aos deputados da oposição, daria 2/3, e com isso seria suficiente para manter um governo. Na mesma época, ele tentou comprar o deputado Plínio Sampaio, de Arruda Sampaio. E o deputado Plínio falou o seguinte: mas por que o senhor daria dinheiro para mim? Ele falou: não, para o senhor defender a democracia. Ele falou: mas eu já defendo a democracia, então não precisa dar dinheiro para mim defender uma coisa que eu já defendo. E essa pessoa ficou um pouco constrangida, mas continuou agindo dentro do Congresso. Naquela época, foi proposto um plebiscito, e João Goulart obteve 80% de apoio às ideias de desenvolvimento do nosso país e de crescimento socioeconômico do povo. Então, para derrubar o presidente João Goulart, eles abriram uma SEI, aonde quem foi o relator foi o deputado do PTB, Rubens Paiva, o qual concluiu de que realmente João Goulart estava fazendo coisas erradas, da mesma forma que a mídia está dizendo hoje, e que deveria afastar o presidente. Mas a força de apoio era muito grande, então eles temiam tentar afastar o presidente Goulart. O que aconteceu? Na sucessão do Kennedy, vocês vão entender por que eu estou relembrando 64, na sucessão de Kennedy, o presidente Lyndon Johnson assumiu a tarefa de dar o golpe de Estado aqui no Brasil, e mandou para o Brasil o general Vernon Walters para comandar o golpe de Estado aqui no nosso país. Então a CIA e esse general ficaram dentro do nosso país, na cabeça dos generais, para que desse o golpe de Estado no presidente João Goulart. Procuraram as Forças Armadas de Minas e do Rio de Janeiro para poder armar o golpe de Estado. Surge aí então o general Newton Cruz, que em um comício feito no Rio de Janeiro, ele torceu aquele comício, dizendo que era uma afronta às Forças Armadas, para justificar as Forças Armadas tomar providência. E dentre as palavras dele, ele disse o seguinte: o movimento de organizações juntas não é democracia, é uma afronta. E organizou uma passeata dos golpistas, que usou o nome Caminhada em Nome de Deus para a Libertação. A partir daí, o general Castelo Branco, temendo não aguentar a reação popular, pediu ajuda aos Estados Unidos, norte-americanos, que mandasse fragatas caminhoneiras e aviões de bombardeio para dar suporte aos militares brasileiros para poder dar o golpe de Estado. Talvez eu estou falando para alguém que nem nascido tinha na época desse golpe de Estado. E essas esquadras e esses aviões se ancoraram simulando
exercício nas costas de Santos. E foi atropelado o golpe de Estado pelo general Mourão. Tanto que Castelo Branco falou para ele: você é um louco, você está atropelando. E ele falou: não, era necessário que isso fosse feito. Bem, senhoras e senhores, por que eu estou falando isso? Porque o golpe de Estado que está aqui nas telas da televisão é muito maior e pior do que esse 1 de 64. O golpe de 64 durou 21 anos. E quem comandou o nosso governo foi o general Vernon Watts, americano. Uma vergonha para o exército brasileiro ser comandado e fazer o que um general americano mandava eles fazer. Então não foi Castelo Branco, não foi Costa e Silva, não foi o Médici, foi o general americano que ficou aqui 21 anos dando ordem e mandando no nosso país. E que o povo nosso tenha mais consciência de ter conhecimento das informações corretas para saber o que é isso. Então, senhores, senhoras, o golpe de Estado que está aí, a partir da hora que o Aécio perdeu a eleição, que foi financiado pelo governo do Obama, que foi fiscalizado pelo FBI, que eles não aceitavam que o PSDB perdesse a eleição. O PT tinha que perder a eleição. Mas não porque eles querem o PSDB no governo. É porque eles querem ter pessoas dos quais eles dominam. Eles querem ter a Rede Globo para mentir que está tudo bom. Eles querem ter um governo tipo Aécio Neves que eles queriam, porque a proposta negociada para o Aécio Neves ganhar a eleição era vender a Petrobras e dar o pré-sal para os Estados Unidos. Então a disputa que nós estamos vivendo não é se o Lula roubou, não é se o Fernando Henrique roubou, não é se o Sarney roubou, é quem vai doar a Petrobras e vai doar o pré-sal para os Estados Unidos. É aí que está a disputa. É toda a economia nacional sendo passada para os norte-americanos. E eles interferiram na eleição da Venezuela, da Bolívia, da Argentina, porque eles querem dominar o continente sul-americano. Só aqueles que gostam de assistir novela é que não percebem isso. Tanto que o Jornal da Globo, ele deixa para falar sobre o Lula e a Dilma e o PT no último bloco do jornal, porque está toda a família ali que não pode começar a perder o comecinho da novela. Então não sabe se vai terminar 5-9 ou vai terminar 9-5. Então é a hora que todo mundo vê falar do PT. A questão não é o PT, a questão se chama Petrobras em riqueza, não em desvios, e se chama pré-sal. No governo do FHC, no último ano, para relembrar a memória dos companheiros, o governo Fernando Henrique Cardoso afundou a maior plataforma de produção de petróleo, a P36. E estava afundando a P34, que aqueles que lembram, ela estava quase 50% inclinada. E quando o PT ia sair à rua e contar o que estava acontecendo com a P34, eles rebombearam a água no porão. Para quê? Para que equilibrasse novamente. Alguém falou comigo? Tá. Então vejam bem que a nossa memória não pode ser curta. Agora vamos voltar para vocês entenderem
por que o problema das eleições, do Congresso não deixar a Dilma governar, e está dando um prejuízo para o povo. Porque só a semana passada, as ações da Petrobras, que todo mundo diz que está aí falida, cresceu 48,5%. Como que uma empresa que está falida, as ações crescem 48,5% em 6 dias? Então não está falida. Para os senhores terem a noção, o governo do PT não aceita os norte-americanos usufruindo da riqueza brasileira. Não tem nenhuma empresa norte-americana explorando petróleo no pré-sal. E é isso que eles estão indignados, porque eles querem mandar em todos os lugares que são produção de petróleo. A Venezuela é o maior produtor de petróleo do mundo, é vizinho do Brasil, e é o terceiro maior em exportação, mas é o maior em produção. Os Estados Unidos foi lá para derrubar o governo que é contra a forma que os Estados Unidos querem mandar na América Latina. Aonde que os Estados Unidos está fazendo guerra? Aonde tem minério e petróleo. Os senhores já viram os poços de petróleo serem bombardeados pelos americanos? Porque eles querem o petróleo, eles não querem nem o povo que está lá. Eles querem as minas de petróleo. E é isso que está acontecendo aqui no Brasil. Eles querem a riqueza do Brasil. Quando o FHC era presidente, eu tenho certeza que a maioria dos senhores não sabe, mas na Amazônia existia placa: proibido brasileiros entrar aqui. E muita gente sabe disso, porque estavam entregando a Amazônia para os norte-americanos, para os alemães e para os franceses. Por quê? Se a Venezuela, que é o tamanho de um estado brasileiro, é o maior produtor de petróleo, e está na divisa da Amazônia, se explorar, quem que é o maior produtor de petróleo? E onde está esse petróleo? Na Amazônia. Por esse motivo que correu aquela notícia de que o Brasil ia pagar as dívidas cedendo a Amazônia como parte de pagamento. E quando o Lula ganhou a eleição, no segundo ano de mandato, ele já tinha dinheiro para pagar o FMI, porque já tinha pago todas as dívidas que o Brasil devia para os países ricos. Qual o outro problema, senhor presidente? Eu vou usar mais um pouquinho do tempo, que é interessante que o pessoal fique sabendo. Qual outro problema que aflige os Estados Unidos? É o grupo chamado os BRICS, onde está a China, o Japão, o Brasil, a Índia, os 7 países. E criaram um banco, onde o Brasil colocou lá seus 5 bilhões de reais. Cada país está colocando dinheiro. O que aconteceu com isso? A moeda americana começou a perder valor. Ficou mais barato do que a moeda alemã, do que o euro. Ficou mais barato que muitas moedas. E isso deu desespero nos americanos, porque a economia deles ia fragilizar, ia quebrar. Então o jogo de interesse é econômico, e a crise brasileira, ela é política, e tem o dedo do FBI e do governo americano para atravessar esse governo. Lamentavelmente que as pessoas acreditam na Globo e não acreditam na verdade. Tem uma farmacêutica, vereador Vanderlei, aqui em Itaberá, que ela ganhou uma bolsa e ela fez faculdade e se formou farmacêutica com a bolsa fornecido pelo presidente Lula. E ela começou a falar mal da Dilma e do Lula. Ela e mais uma outra mulher. Ela
tinha um conhecimento que é formado em faculdade. A outra mulher é uma dessas que não teve a oportunidade de estudar. Uma terceira pessoa entrou na conversa e foi falando assim que a situação do país não está ruim, porque muita gente se formou. E perguntou para ela: a senhora estudou em que faculdade? Ela falou: eu estudei em Itararé. A senhora pagou a faculdade? Não, foi o governo federal que me deu a bolsa. Então a senhora está falando mal do governo que estudou e formou a senhora? Viu, o governo é obrigado a dar mesmo. A própria farmacêutica que estudou na faculdade não tem o mínimo do conhecimento político. Imagine se todos os governos fossem obrigados a fazer uma coisa que não tem dinheiro. Por que os governos anteriores não fizeram, se era obrigado? Esperaram o Lula e a Dilma ir lá para poder dar essa bolsa. Então, muita coisa acho que vai servir para os senhores refletir nessa minha colocação. E prestem atenção. Esse golpe de Estado, o povo está usando um lema: não vai ter golpe, não. Eles estão preparados, esse povo, para uma guerra civil. Vocês não tenham dúvida disso aí. Ontem, todas as capitais do Brasil tinham o povo fazendo manifestação na porta da Globo, dizendo: fora Globo, golpista. Ontem, um grupo de famílias, não pequeno, invadiram a praia de Paraty, onde está o triplex da família Marinho, e que já está com ordem de despejo, viu? Porque eles invadiram a área pública. Só que como eles têm dinheiro e vão recorrendo, você vai protelando, mas já estão com ordem de despejo da ilha de Paraty, e o povo está lá. Por que eles não põem na televisão? Invadiram lá a minha propriedade. Deveria colocar, né? Então, era muito simples fazer isso, viu? Estão gritando à porta das minhas empresas aqui da Rede Globo: olha que afronta. Por que não fazem isso na televisão? E todas as televisões estão coagidas, porque não podem noticiar, tem que ficar à mercê de quem está financiando o golpe por trás disso aí. Muito obrigado, senhor presidente. Vai lá, continua livre. Senhor presidente, gostaria de pedir permissão para me falar no meu assento. Eu gostaria de fazer só um comentário e pedir para Vossa Excelência. Eu tive hoje ali do lado do posto Ipiranga e tem um buraco muito grande que já está quase encostando na pista. E eu conversei com o prefeito, conversei com o secretário, e ele falou que fez um ofício para a DR, só que a DR nem respondeu. Então, eu gostaria que o senhor fizesse um ofício amanhã, um requerimento, sei lá, para todos os vereadores assinar, que todos nós juntos a gente tem mais força, para ver se eles arrumam aquilo lá logo, porque se pegar a pista vai dar mais prejuízo, e até perigoso por causa das casas que tem por lá de baixo lá. Obrigado, senhor presidente. O Júlio vai fazer amanhã, vereador, e daí todo mundo assim. Vai lá, continua ali. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, novos vereadores. Senhor presidente, eu também queria levantar uma questão aqui. Não sei se tem como emitir um ofício da Câmara daqui de Itaberá para a Câmara de Itapeva, a respeito de um lago que tem ali na divisa do bairro de Jeromaia com a área 4 no meio ali. O povo vem reclamando, ali tem uns estudantes que estudam ali da Agrovila 2, Bergarmini, e a Agrovila 5, que pega o Jundiá, e o Jundiá parou de descer lá embaixo. O lago é grande. Esses dias o Gustavo já fez uma parceria aí com o prefeito lá de cortar a estrada de Pedrar até uma altura. Só que lá pertence ao prefeito de Itapeva. Então, se tiver como... Se eu posso tentar com o presidente da Câmara, que ele tem bom contato para vir até o prefeito, lá pode ser assim? Isso. Deixa que amanhã a Conceição ele vai me ligar lá para a gente resolver isso. Para ele dirigir até o local lá. A outra questão também, senhor presidente,
eu não tenho os dados da estrada e nem do projeto lá, acho que é o programa Melhor Caminho, na subida do Senhor da União. Ontem veio um outro caminhão em tombar lá de novo, na subida o top é muito forte, é um top onde foi feito o projeto do programa do Melhor Caminho. Ele é feito de lomba, como a subida é muito grande lá, ele aumentou mais a lomba do top, e está fazendo acho que um ano, né, vereador, que tombou já um caminhão de Itapeva, e veio até machucar o motorista. E ontem outra tragédia de novo, com três membros dentro do caminhão, que é ali da Água Azul, não machucou, até com o dono do caminhão aqui de Itaberá, o Júnior. E fiquei quase a noite inteira lá lateando no meio da estrada, até que a turma da Agrovila 2 também ajudaram. O Gerson ali do Tony Genara foi com o trator lá, com o bag, para ajudar a embegar a soja no meio da estrada. Então é um top, senhor presidente, poderia estar vindo aí com o senhor prefeito, para ver se pode mexer, porque como é uma estrada de projeto, eu não sei se pode mexer lá. Inclusive a máquina está lá na Agrovila 2, eu acho que se poder mexer, já mexer antes que aconteça uma coisa pior lá ainda, porque ontem ficou feio lá. Sorte que a gurizada não se machucaram. Eu vejo que o prefeito também, ligo para você. Beleza, obrigado, senhor presidente. Lá, continua livre. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão.